Olá, aqui quem fala é o Israel Carneiro e no episódio de hoje do Nemalcast vamos explorar a trajetória do artista Raimundo Sela. O nosso convidado de hoje é Isaías Marinho. Olá pessoal que está ouvindo o Nemalcast, meu nome é Isaías, eu sou bolsista do Núcleo Educativo aqui do Museu de Arte da UFC, sou do curso de Biblioteconomia, estou no último período, que é o 8º semestre, mas estou com um pezinho no mestrado, então provavelmente vou ficar mais 2 anos ainda. Eu iniciei aqui no museu em janeiro, sou bolsista da Funarte, pelo programa Artes Capitais, que visa aí a promoção artística e a confluência cultural, sobretudo no que diz respeito à mediação para os públicos visitantes do museu, sejam eles quais for, reconhecendo que o MAUC é um museu universitário, E aí eu venho desenvolvendo um trabalho junto com minha equipe, de pesquisar um pouquinho sobre a trajetória do Raimundo Sela nas artes plásticas. E hoje vai ser justamente o que eu vou tratar aqui com vocês, um pouquinho da vida, da obra e da trajetória do Raimundo Sela na arte e o que ele significa como artista para a arte cearense e para a arte nordestina, as conquistas, as influências e o que ele, a posteriori, já postumamente, vai levar a influenciar aqui no cenário artístico cearense, inclusive sendo inspiração para diversos outros artistas, um pivô para a criação ali da SCAP, que é a nossa Sociedade Cearense de Artes Plásticas, entre outras coisas. Isaías, para a gente iniciar, quem foi Raimundo Sela? Então, o Raimundo Sela é bastante importante e representativo no cenário artístico cearense. Ele nasceu na cidade de Sobral, aqui no interior do estado. Em 1890, é um dos pintores mais consagrados do Museu de Arte da UFC também. É um dos primeiros que a gente recebe uma sala, logo na fundação do MAUC, em 1979, se não me falha a memória. O Sela já recebe uma sala de longa duração, parte do circuito de longa duração, justamente em função da doação de um acervo bem representativo dele para o MAUC. Ao longo da vida, o Raimundo Sela acaba ingressando em diversas formações, Ele atua como professor, inclusive, mas ele também é formado em engenharia, embora ele tenha se dedicado boa parte da vida às artes, com formação em letras também. Ele tem esse traço mais academicista mesmo, ligado à universidade, herdado também aí de outras influências, inclusive quando ele visita a França, Isso já em 1920, se não me falha a memória, um pouco antes da morte dele. E mais tarde o Raimundo Sela, também vai servir como base para a fundação ali de uma sociedade que estava se formando, de artistas eminentes, a Aldemir Martins, o próprio Antônio Bandeira. Ele vai se consagrar ali, a obra dele vai ser consagrada pela Sociedade Cearense de Artes Plásticas, que é a SCAP, embora ele não participe ativamente desse processo, até porque durante a fundação da SCAP ele já havia morrido, mas ele é um dos artistas que a SCAP dedica aí a boa parte do trabalho a promover postumamente, é claro, e justamente reconhecendo a importância do Raimundo Sela no que diz respeito ao cenário artístico cearense, a ilustração da cidade de Fortaleza, a ilustração do que seria o Ceará, dos povos que habitavam o Ceará, reconhecendo inclusive a imagem do negro, da negra. Isso é bastante importante no cenário artístico daquela época, principalmente, século XX, aí, a gente ainda não tinha esses debates muito fortes na arte. E aí o Raimundo Sela é essa pessoa, com múltiplas formações, um artista reconhecido nacionalmente e internacionalmente quando ele vai para a França, que é respeitado até hoje, que ainda gera pesquisas até hoje, justamente por essa arte dele tão plural, que ao mesmo tempo que representava a população cearense, a população nordestina, também com os traços da engenharia, uma das formações dele,
pintava aí as paisagens arquitetônicas de Fortaleza, o urbanismo, as transformações sociais que a gente viveu, muito influenciados pela Belle Époque, né, também aqui no Brasil, principalmente a partir de 1950, 1960, e o Raimundo Sela vai se dedicar nesses momentos a ilustrar tudo isso, esse cenário efervescente, como a gente chamava, que estava ocorrendo no Brasil afora, em cidade de Fortaleza não ficava muito atrás nisso. No acervo do Malc, temos a primeira e a última obra do artista. Qual a importância dessas obras? Bom, a primeira e a última obra do Sela, a gente sempre costuma falar nas mediações, né, um pouquinho, principalmente, desculpem, especificamente na última obra, né, que é um momento em que a gente está passando pelo processo de urbanização aqui na cidade de Fortaleza. E aí a última obra que ele fez em vida é bem curiosa, justamente por essas questões. A gente via ali influências da Europa, né, naquela passagem toda da Belle Époque. E aí o Sela, pintando ali, desenhando a cidade de Fortaleza com alguns elementos, ele faz esse quadro, que é o quadro que ele produz antes de morrer e encerra a carreira dele. E esse quadro é muito interessante justamente porque até hoje tem um debate, né? É um quadro acabado, é um quadro não acabado? E é suscitado de vez em quando pelo pessoal da arquitetura, da engenharia, porque realmente as construções, a composição das construções, quando são identificadas no quadro, aliás, chamam a atenção. E aí a gente sempre acaba ali se perguntando o que está acontecendo exatamente, mas esses quadros, o primeiro do Sela e o último, são de suma importância para contar, principalmente para contar a história da cidade de Fortaleza em 1950, 1960, quando a gente passou por uma transformação social urbana enorme, justamente por causa desse movimento de êxodo rural, né? Fortaleza estava se tornando uma grande capital, um grande polo industrial, com as metrópoles também, e a partir daí o Sela teve esse olhar sensível de representar essas mudanças que a cidade de Fortaleza estava passando, em que o interior estava perdendo foco e as pessoas estavam começando realmente a se concentrar nas cidades, e principalmente em Fortaleza naquela época. Então eu acho que uma das maiores contribuições desses dois quadros são ilustrar esse momento em que a gente vive passagens, um momento de efervescência muito grande, de incertezas. É um momento histórico realmente para a cidade de Fortaleza. Isaías, você pode nos contar como o artista, no caso Raimundo Sela, pinta o Brasil e qual a influência dele para a nossa cidade de Fortaleza? Sobre essa questão, né, como é que o Sela ilustra o Brasil e a cidade de Fortaleza, eu acho que a gente pode colocar isso tudo num recipiente só, basicamente, porque o modo como ele vai ilustrar o Brasil e Fortaleza são modos muito parecidos, quase que iguais, porque o Sela trabalha bastante com a questão de representar identidades cearenses, sobretudo. E a gente tem a imagem de vaqueiros, de pescadores, de jangadeiros, pessoas que realmente representam a identidade nordestina e a identidade cearense. E aí a gente pode até brincar, né, que naquela época, 1922, estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, na cidade de São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, inclusive, né? E o modernismo, né? Aquela proposta de ruptura, de algo novo, de ufanismo, uma coisa totalmente diferente, influenciada pelos movimentos de vanguarda europeus. Enquanto isso, aqui no Ceará a gente tinha o Sela, a Escape, com uma proposta totalmente diferente para as artes plásticas, para o cenário cearense. A gente sabe também que na cena nacional a arte cearense, a arte nordestina não se projetou tanto, justamente por essa questão do preconceito, né? Aquela concentração artística muito grande, não só artística, né? Como de tudo, economia, eixo muito sul-sudeste. E nessa questão eu acho que o Sela e a Escape particularmente, vão desenvolver um papel fundamental, porque eles identificaram algo muito importante naquele momento, que era, bom, o modernismo tem aqui uma
proposta de criar uma identidade cultural brasileira. A gente quer desapegar de Portugal, dos traços artísticos, dos traços sociais, dos traços literários. A gente quer criar uma coisa totalmente nova. E aí, a partir disso, formar uma identidade brasileira. Só que onde eu falo brasileira, leia-se sul-sudeste, né? Porque era aquela identidade que ia se formar. E pensando nisso, Sela, a Escape vão trabalhar de uma maneira muito parecida, né? O Sela como um crítico do modernismo, não se enquadrando ali de forma alguma, né? E aí ele chega em vários momentos a se distanciar até do modernismo, de tudo que ele representava na arte, porque o Sela justamente era o oposto do modernismo. Ele representava a identidade de uma região, reconhecendo que o Ceará é diverso demais para ser enquadrado num Brasil todo. E assim são todas as regiões do Brasil. Existem 9 estados atualmente no Nordeste, e se a gente for para um, já vê que é totalmente diferente do outro. Então, criar uma identidade cultural para 9 estados nordestinos, para 3 estados do Sudeste, para vários outros estados do Norte, do Sul, isso não dava certo. E foi algo que se identificou aqui no Ceará. É por isso que a proposta da Escape, a proposta que o Sela tinha era criar uma identidade nossa, porque era o que a gente poderia falar naquele momento. A gente não poderia falar pelo que o outro faz, o que o outro produz artisticamente falando. Então, a importância do Sela para a arte brasileira, para a arte cearense, é justamente essa questão da identidade, de compreender as particularidades, a diversidade da formação, da miscigenação brasileira, que se deu de forma cruel, mas que ele teve um olhar sensível para identificar isso. O Sela é esse artista sensível às questões sociais, independente da cor ou de qualquer situação que seja. E para finalizar nosso episódio sobre Raimundo Sela, eu gostaria que você falasse para a gente uma proposta de mediação interativa ou imersiva, que as pessoas podem ter acesso durante uma visita presencial ao MAUC, com a intervenção do nosso núcleo educativo. Sobre as propostas de mediação para a sala, especificamente, a gente costuma falar que a sala é bem acolhedora, porque quando vem crianças, principalmente, a gente costuma sentar ali, né, fazer uma rodinha, um círculo, e começa a falar um pouquinho do litoral aqui de Fortaleza, né, do litoral nordestino, porque justamente é uma das propostas do Sela também, é reimaginar o litoral, que era uma coisa tão marginalizada, para algo que vai identificar, vai ser um cartão postal de Fortaleza, um cartão postal do Nordeste. Então, para grupos infantis, geralmente nós perguntamos se eles vão à praia frequentemente, nessa rodinha, né, conversando, se eles gostam de peixe, se eles têm alguma experiência com praia, se já foram, se não gostam. E fugindo um pouquinho da praia também, a gente costuma perguntar dos avós, né, das famílias, porque o Sela tem muitos retratos de pessoas já em idade avançada, né, pessoas negras, pessoas do interior do estado, e aí a gente acaba fazendo todos esses diálogos, essas perguntas sobre interior, vocês são de Fortaleza, de onde é que vocês são? Para públicos mais universitários a gente acaba não fazendo a dinâmica da rodinha, né, mas a gente acaba indo muito nos quadros dele que ilustravam o período fabril aqui de Fortaleza, que as fábricas começaram a vir para Fortaleza. Esse último quadro que ele fez em vida, né, que é um quadro bem arquitetônico, bem interessante de se estudar, e tem várias coisas diferentes que a gente pode fazer naquela sala e que a gente vai estudando continuamente, né? Essa é a proposta do educativo, e uma das tarefas, inclusive, né, além da mediação, é pensar nessas formas de interagir com o público, de engajar o público com as salas, com os espaços expositivos, com as obras. Então, algumas das coisas que a gente desenvolve no Sela são essas. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre o Raimundo Sela. Fica aí o convite para você visitar o nosso MAUC presencialmente. É bacana, né? É importante ocupar esse espaço tão significativo que fica aqui na UFC do Benfica. Eu quero agradecer muito a disponibilidade do Isaías estar aqui com a gente.
Para finalizar, eu queria agradecer para todo mundo que escutou, né, o episódio de hoje falando sobre o Sela, convidar vocês a visitarem o MAUC, é um prazer ter participado desse momento, elogiar o trabalho que vocês vêm fazendo, Israel, Madu, Camille, né, como bolsistas de inovação. É uma coisa bem fantástica. Apresentaram recentemente na nossa jornada aqui no museu esse trabalho que já vem produzindo bons frutos. Então, é só parabenizar vocês. É uma iniciativa muito boa. Eu acredito que vai se perpetuar aí até para as 10 mil gerações de bolsistas que vierem PIB. Muito obrigado, gente. Visitem o MAUC, participem do MAUC, sejam os próximos bolsistas, né? As bolsas vêm aí novamente, mais um semestre, mais chances. É isso, gente. Muito obrigado. Um ótimo dia, tarde ou noite, qualquer hora do dia que vocês estiverem ouvindo isso. Tchau, tchau. Então é isso. Obrigado por nos ouvir até aqui. Espero que as informações tenham sido relevantes e contamos com a sua audiência no nosso próximo episódio. Até a próxima!